Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, né, a professora Lidiane e eu, nós vamos fazer a revisão para a prova do terceiro bimestre de Geografia. Então, o nosso conteúdo da prova se refere aos minerais do Brasil, referente à primeira série, e o do segundo ano, referente aos biomas do Brasil, tá? Então, vocês fiquem atentos, prestem bastante atenção, vejam o vídeo, né, a nossa aula várias vezes, né, até vocês conseguirem assimilar bem os conteúdos, tirarem as dúvidas, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Show. Bom, então vamos começar aqui. A gente tem um mapa que está se referindo à revisão da prova do primeiro ano. Ele é um mapa mental, que é aquele esquemazinho que eu sempre peço para vocês fazerem na sala de aula, tanto a professora Lidiane pede, como eu, né? Então, vamos lá. O nosso tema central são os recursos minerais do Brasil. Lembrando que a gente já falou, né, nas aulas várias vezes que nós temos vários recursos minerais. Só que o que vai cair na prova são especificamente dois tipos, tá? Que são os minerais metálicos e os minerais não metálicos. Vocês podem observar pelas indicações do ladinho de onde tem o nome Recursos Minerais do Brasil. Então, vamos ver. O que são os recursos minerais metálicos, que nós falamos várias vezes? São aqueles que têm o metal na sua composição. Então, vamos ver o que é que tem metal na composição. Olhem as imagens aí abaixo. Vocês estão vendo cores mais escuras, né? Uma cor bem dourada. Então, são aqueles metais que eles estão no interior da Terra, eles estão no subsolo, tá? Porque quando nós falamos de minerais, se refere a recursos que a natureza por si só ela produz. Então, nós temos aqui 4 imagens abaixo, tá? Que vocês estão vendo tons diferentes de cinza, né? Tem o mais prateado, o mais dourado. E aí, vamos lá para o ladinho, que nós temos outros tipos de minerais que também são recursos da natureza que estão no subsolo. Tá? Então, o que são eles? No nosso caso da prova, o foco que a gente vai dar são os minerais energéticos, tá? Que são aqueles que vão gerar energia, tá bom? Então, vamos lá. Onde tem aqui, do outro ladinho, né, os minerais metálicos, nós temos vários tipos, né, que vocês podem observar nesse puxadinho azul que tem aí os tipos de minerais, tá? Nós temos o ferro, nós temos o manganês, o alumínio, que também pode ser chamado de bauxita, o minério de estanho, que também pode ser chamado de cassiterita, o minério de ouro. Aí vocês vão pensar assim, mas só tem esses minerais no Brasil? Não, tem vários e vários outros, tá? É porque aqui nós escolhemos alguns minerais que eles são os principais, que têm destaque para a nossa prova do terceiro bimestre. Então, vamos lá. Onde tem aqui, falando do que são os minerais metálicos, que são os minerais que têm o metal na sua composição, nós temos as áreas mais produtoras no Brasil. Você vê que o Brasil ele é um país extremamente grande, né? O 5º maior país do mundo. E aí, nós temos aqui vários locais, vários estados que são importantes na extração desses recursos da natureza. Vários. Só que nesse caso aqui dos nossos minerais metálicos, que é o ferro, o manganês, todos esses nomes que eu falei para vocês, nós temos o destaque aqui para o estado de Minas Gerais, para o estado do Pará e para o estado do Mato Grosso do Sul. Esses são os 3 estados, né, considerados as maiores áreas produtoras, né, de onde se extrai e onde tem reserva, ou seja, o que está ainda guardadinho em termos de minerais metálicos, tá? E esses estados, eles têm nomes de áreas minerais, áreas mineradoras, tá? Então, toda vez que falar em Minas Gerais é um estado enorme, né? Muito grande. E aí, quando se refere à mineração, que tira o ferro,
tira o alumínio, tira o manganês, coisas que nós já falamos na sala, tem um nome específico aqui do ladinho, que está entre parênteses, que é o quadrilátero ferrífero. Aí vocês vão pensar, nossa, que nome estranho, né? Até talvez já tenham esquecido, né, das aulas que nós já falamos. Quadrilátero ferrífero é porque é a junção de 4 municípios que estão bem próximos, que são riquíssimos em reservas, né, que é ainda o que está guardadinho, como também na extração dos minerais metálicos, tá? E aí nós temos, em segundo lugar, na extração desses minerais, o Pará, que também é um estado enorme, tá? Um dos maiores do Brasil, e com destaque, a área mineradora é a Serra dos Carajás, tá? Também, o Pará é um estado enorme, então você tem que se referir ao estado do Pará com relação à área mineradora, área específica de extração dos minérios, que no caso é a Serra dos Carajás. E aí nós temos o Mato Grosso do Sul, que também é um dos maiores estados do Brasil, e o destaque que nós temos lá é uma região mineradora, né, onde tem tanto reserva, extração, chamada de Maciço do Urucum. Então, toda vez que falar quais são as maiores áreas produtoras de minerais metálicos no Brasil, Minas Gerais, com a região chamada Quadrilátero Ferrífero, Pará, com a Serra dos Carajás, Mato Grosso do Sul, com o Maciço do Urucum. Tá certo. Aí você fala, nossa, o Acre aqui a gente não tem nada disso, ninguém nunca ouviu falar, né, que aqui tem ferro, manganês, alumínio e tal, tal. Nós não temos. Mas por que que nós não temos? Porque aí vem o tipo de rocha da nossa região. Onde tem esse azulzinho aqui, logo abaixo das áreas produtoras, nós temos os tipos de rochas, onde são encontrados, né, esses minerais. E é justamente as rochas que nós não temos aqui no Acre, que são as rochas magmáticas e as rochas metamórficas, tá? Então, não esquece, rochas onde é possível encontrar os minerais metálicos, como ouro, ferro, alumínio, manganês, estânio, são rochas magmáticas e rochas metamórficas, tá? Que são rochas muito antigas, tá? Que tem um processo de formação de mais de 2 bilhões de anos, né? Para que o mineral metálico ele se forme, né? E a gente encontre ele como uma forma de utilizá-lo como matéria-prima na produção de todos os nossos produtos, basicamente tudo que a gente tem, né, em casa. E aí vem lá em cima, onde tem a ligaçãozinha dos tipos de minérios, por exemplo, o minério de ferro. Nós temos aqui que ele é o principal minério, que é extraído no Brasil, ele é retirado do subsolo, como todos os outros, e ele também é o mais exportado. O que quer dizer isso? Que ele é o mais vendido para outros países. Então, exemplos de minério de ferro que é usado como matéria-prima. Nós temos aqui vários e vários, tá? Então, olha bem lá em cima, né, no outro quadrinho azul. Exemplos de produtos industrializados. Nós temos automóveis, eletrodomésticos. O ferro é usado na estrutura de prédios, como, por exemplo, para colunas, cintas, ferramentas como martelo, enxada, e etc. Mas pode ser prego, parafuso, fechadura, ferrolho e assim por diante, tá? Então, você vê que tudo que se fala em termos de matéria-prima que vem de um mineral, nós temos, tanto na sala de aula, na nossa casa, em todo lugar nós temos, tá? É por isso que esses minérios que servem de matéria-prima, eles movimentam um importante setor da economia, que gera muito dinheiro, que é chamado de setor primário, que é o setor da matéria-prima, tá? E aí nós temos os outros tipos de minerais. Cada mineral, ele é utilizado como uma matéria-prima dependendo da função que se deseja para aquele tipo de minério, ou seja, para aquela matéria-prima. O que ele vai fabricar? Então, vamos ver, por exemplo, aqui, minério de manganês. Nós temos exemplos de produtos industrializados. Por exemplo, pilhas. Pilhas vêm de um minério de manganês. Muitas vezes a gente tem um produto nas nossas mãos, mas a gente nem sabe como que esse produto ele surgiu.
Então, ele é um produto industrializado, mas tudo vem de uma matéria-prima. Então, o manganês serve para fazer pilhas, vidros, fogos de artifício, fertilizante, bateria e muitos outros, tá? Que só tem alguns exemplos. Aí, mais na frente, né, do ladinho, tem minério de alumínio. Um exemplo muito clássico que nós temos em casa são as panelas. Panela de alumínio, copo de alumínio, as portas, janelas, tudo isso é feito do alumínio, tá? E aí, mais embaixo, nós temos o minério de estanho. O que é o minério de estanho? Mais uma matéria-prima, né, um mineral metálico, que serve para fazer, por exemplo, as embalagens de alimentos. É o caso daquela capinha do iogurte, aquela peliculazinha que você puxa, tem um metalzinho embaixo, a manteiga que tem aquele metalzinho. Então, como eles são metais, a função dele é que ele não oxida, né, ele não enferruja, então ele é muito utilizado para embalar alimentos. Né? Por exemplo, quando você pega o minério de ferro, né, que é aquele que a gente usa para fazer grade de porta, que eu falei agora há pouco, ele já oxida, ele já enferruja. Então, um é mais utilizado para construção e outros já são utilizados mais para embalagem de alimentos, né, porque eles não liberam aquelas partículazinhas metálicas. E aí, por último, né, que não é só esse, né, como eu disse, tem tantos e tantos outros, mas nós temos o minério de ouro, e todo mundo sabe que a utilização dele maior é para a confecção de joias, tá bom? E aqui, logo abaixo, né, as imagenzinhas, né, mostrando o minério no seu estado bruto, né, o douradinho lá embaixo, daquelas 4 imagens é o ouro, mais acima já tem o alumínio, mais acima vem o manganês, e o primeiro, o topo, que é aquele que é o mais extraído e o mais exportado no Brasil, que é o minério de ferro, tá bom? Aí vem aqui os outros minerais do ladinho, que é o outro grupo de mineral, que no caso são os energéticos. Eles não têm o metal na composição deles. Então, para que eles servem? Para gerar energia, serve como combustível, serve para fazer outros produtos também, por exemplo, tintas, inseticidas. E aí vamos ver quais são eles. O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, tá? E as áreas produtoras, né, no caso do petróleo e do gás, que os dois são minérios encontrados juntos, né, é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E aí, no caso do carvão mineral, é bastante em Santa Catarina, tá? Então, esses minerais eles são bastante utilizados na geração de energia elétrica. Por exemplo, uma situação que nós estamos passando agora, né? Devido à seca, nós não temos água suficiente nos rios para produzir energia elétrica usando as hidrelétricas. Então, o que é que o Brasil faz nesse momento? Infelizmente, né, o Brasil, ele, mesmo com sua energia solar, sua energia eólica, ele ainda não é tão autossuficiente assim, a ponto dele não precisar do petróleo, do gás, do carvão. E aí, nesse momento, a gente utiliza bastante esses minerais energéticos para suprir, né, a carência de energia elétrica que as hidrelétricas que usam a água, né, que não estão podendo gerar muita energia, nós substituímos por esses minerais energéticos, tá? E o tipo de rocha que eles podem ser encontrados já são rochas diferentes daquelas rochas dos metais. Nesse caso, são as rochas sedimentares, tá? Que é uma rocha que o tempo de formação dela, né, para formar esses minerais, é um tempo menor. Quando eu falo menor, não é questão de décadas, centenas, são milhões, né, milhares, milhões de anos, né, levando em consideração que a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Claro que isso é um tempo, para a Terra é um tempo pequeno, né, para nós seres humanos é um tempo muito longo. Então, aqui tem uns exemplos, né, dos minerais não metálicos, né, os energéticos, as imagens dele logo abaixo, né, nós temos aqui a plataforma de petróleo, de onde é extraído, né, o petróleo, principalmente do fundo dos oceanos. Nós temos aqui o gás natural, que ele é encontrado junto com o petróleo, e nós temos mais abaixo o carvão mineral, tá?
Ele não tem metal na composição dele. Ele se assemelha bastante, né, assim, o aspecto visual dele aos minerais metálicos, mas não, tá, gente? Ele é um mineral energético que não tem metal na sua composição. Então, ele tanto pode ser usado para gerar energia elétrica, para ser utilizado como um produto químico para inseticidas, para corantes, para tintas, e é utilizado também nos fornos de algumas indústrias, né, para fazer o derretimento dos metais. Só que a gente sempre vê o lado bom, né, da situação, que é quando o produto ele já chega prontinho para a gente. Mas e aí, quando esse produto ele é retirado do subsolo, né, de dentro das rochas, que estão a metros, quilômetros de profundidade, né, abaixo dos nossos pés. O que é que acontece, né? Acontecem algumas desvantagens, né? Primeiro, que vai ter que desmatar. Então, causa o desmatamento, né, que é um impacto ambiental. Olha só essa imagem abaixo, a cratera imensa, o buraco imenso que essas escavações dos metais vão causando na superfície da Terra. Só que para poder chegar nesse ponto, olha o tanto de área verde, de floresta, que teve que desmatar. Então, esse é um impacto enorme, né? Então, se fosse falar assim, o que deveríamos fazer? Tentar ao máximo reutilizar os produtos industrializados que nós já temos, né? Reciclar, infelizmente, né, não tem um outro jeito de se usar, não vai causar nada. Causa sérios problemas ambientais, tá? E um dos principais é o desmatamento e depois, claro, as empresas têm que fazer o reflorestamento dessas áreas. Mas também retirar os minérios, dependendo da forma como esse minério metálico ou o próprio mineral energético, né, como no caso do petróleo, ele vai ser retirado, pode causar também a contaminação dos rios, a contaminação do mar, né, devido ao derramamento de petróleo, tipo os minerais metálicos. Pode causar rompimento de barragem. Não é que isso vai acontecer, isso é um risco, como aconteceu em Minas Gerais. No ano de 2015, 2019, aconteceram esses acidentes devido ao minério ele ser beneficiado. O que significa isso? Que o processo de utilização dele tem que primeiro ser feita a lavagem para retirar aquelas impurezas, e aí existe uma barragem para poder armazenar essas impurezas, né? Barro, areia, partículas metálicas desses minerais metálicos. Só que as barragens elas têm que ter fiscalização, porque senão pode acontecer o rompimento delas. Que aí o exemplo que tem aqui, bem pertinho aqui, ó, de onde tem essa imagem da cratera, o exemplo foi o que aconteceu lá no município de Mariana, em Minas Gerais, né, que causou aí o rompimento da barragem, né, que ela não suportou a quantidade de rejeitos, né, que são os restos, lama, partículas, barro, areia, partículas metálicas desses restos de minerais que vem da limpeza, né, do ferro, do manganês, do alumínio. Então, ficou uma barragem muito pressionada com esses rejeitos, que são esses restos, né, das impurezas dos minerais. E aí causou a morte de várias pessoas, causou a contaminação do rio, que no caso é o Rio Doce, que é um rio muito importante lá no município de Mariana, né, o rio de Minas Gerais, tá? Então, são problemas que vão acontecer. Enquanto a gente continuar utilizando, né, os minerais como matéria-prima, sem pensar muito na reciclagem, sem reutilizar os produtos, sem ter fiscalização por parte do governo, infelizmente, são problemas ambientais, impactos ambientais que vão continuar acontecendo. Tá? E aí, logo acima, que eu esqueci de falar, que o mapa mental ficou um pouquinho grande, tá? Mas nós temos a definição, né, que eu só não mostrei, mas eu falei lá no iniciozinho. O que é a definição, né, dos minerais do Brasil? São recursos naturais que estão no subsolo, né, que podem estar a metros e metros de profundidade, quilômetros de profundidade.
E aí as vantagens deles, né? Que eles têm valor econômico, eles movimentam o setor da economia, que é outra vantagem que está logo do ladinho da definição dos recursos minerais. Qual é a vantagem? Que eles movimentam a economia, geram dinheiro para quem trabalha nessa área da extração dos minérios. Então, o Brasil ele é um país que ele exporta muito minério, principalmente o minério de ferro, tá? Que movimenta muito o setor da economia, que é o setor primário, tá? Então, esse daqui ele é um mapa mental que ele engloba todo o conteúdo da prova, dos tipos de minerais, tanto os metálicos como os não metálicos, com foco para os minerais energéticos, tá? Então, o que nós devemos fazer, né? Vamos pensar assim, para manter um meio ambiente, né, que já foi bastante degradado, mas pensando hoje, né, no presente e no futuro. É sempre pensar que os bens que nós usufruímos hoje, as próximas gerações, que serão os filhos de vocês, os netos, enfim, a população futura, ela também tem acesso aos mesmos bens que a natureza produz. Por isso que a gente tem que cuidar. Por isso que a gente não pode desmatar. Desmatar vai ser o jeito de fazer o reflorestamento, mas tem que fazer. Por mais que aquela árvore demore décadas, né, para ela crescer, para ela ter a função de tirar a poluição do ar, né, de proteger o solo, de formar mais chuvas na região, mas a gente tem que pensar nisso, né, no cuidado. E esse cuidado, ele é muito utilizado como uma palavrinha-chave hoje, que é o desenvolvimento sustentável. O que é sustentar? É você garantir algo. Então, é você usar, né, nós seres humanos, usarmos esses recursos da natureza, do subsolo, seja a própria floresta mesmo, as árvores que estão na superfície, mas pensando que as gerações futuras tenham acesso a esses mesmos produtos, a uma água limpa, um ar puro, as matérias-primas que ainda existam no subsolo, porque elas não vão mais se formar, né? Elas levam bilhões de anos para se formar, milhões de anos para se formar. Tá? Então, essa daqui é a aulinha para a prova do primeiro ano. Vejam, revejam, tá? Direitinho, tirem suas dúvidas, estudem bem para vocês tirarem uma nota boa na prova. Está chegando no final do ano, então não vamos pensar em recuperação, né? Vamos logo fechar aqui o terceiro bimestre com nota boa, tá? Então, valeu, tá, gente? Esse é o assunto da prova. Sim. E agora nós temos, né, só para poder ver, né, a questão do conteúdo, se realmente foi apreendido, né, se foi bem entendido, nós vamos ver as áreas abaixo, né, são possuidoras de grandes jazidas do recurso mineral mais explorado do Brasil, sendo quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Serra dos Carajás, no Pará, Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Qual é o recurso mineral mais explorado do Brasil? Olha aí, o que a gente falou bastante, né? O que eu falei bastante no comecinho, até o final desses daqui. Nós temos todos esses minerais explorados no Brasil. Nós temos a bauxita. Não esquece que a bauxita, ela também pode ser chamada de alumínio. Ela é um dos minerais que tem bastante no Brasil? Sim, tem bastante, mas não é o mais explorado. Tem um que ele é o mais explorado, ou seja, ele é o mais retirado do subsolo e é o mais exportado. É o manganês? Não, o manganês está entre também os minerais metálicos mais extraídos. É o petróleo? Nós também extraímos bastante petróleo. Aí aqui a bauxita teve um errinho, tá? Não, esse rio não estava previsto aqui, mas a gente já sabe que não é a bauxita. E aí, qual é? É o minério de ferro, tá, gente? Basicamente, tudo que a gente tem na nossa casa, na escola, nos ambientes que você está, tem alguma coisa feita do ferro. Desde uma fechadura que você usa para abrir uma porta, fechar, um ferrolho, um prego, um parafuso, tem o ferro. Tá? Então, a resposta é minério de ferro. E o principal, lembra sempre das áreas produtoras.
Essas áreas produtoras aqui, quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, Serra dos Carajás, no Pará, Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, são áreas consideradas as maiores produtoras do Brasil, né? Todas elas produzem esses minerais metálicos, só não produz o petróleo, porque o petróleo ele é mais do Rio de Janeiro, já é mais do fundo do oceano, das rochas do fundo do oceano, mas os metais tudo produz. Agora você só tem que lembrar assim, que o mais explorado e o mais vendido é o ferro. Pronto. Então essa é a nossa aula, é só essa questãozinha para poder ver aí como é que seria mais ou menos associar a questão do mineral com a área de extração. Tá? Então até mais, estudem bastante. Depois dessa aula, venho aqui contribuir a parceria que a minha amiga tem, né? Falou os assuntos da primeira série, agora fechamos a primeira série, vamos para a segunda série, que adentramos com o assunto de biomas brasileiros. Antes de adentrarmos nesse questionamento, o que a gente tem que entender? A palavra bio já tem que projetar na mente de vocês que se trata de vida. Então, biomas brasileiros, o palco, o espaço geográfico que nós vamos estudar, se debruçar e adentrar tudo que está ali para a gente entender, será o palco brasileiro. O espaço geográfico vai ser o local nacional Brasil. Então, o bioma, ele nutre, ele reúne todos os elementos naturais, desde solo, relevo, vegetações, clima e dentre outros elementos que carregam consigo características naturais. Então, vamos lá. Antes de eu apresentar para vocês duas imagens, que ela vai projetar um mapa do Brasil, com suas respectivas características, regiões, e também a parte dos biomas, eu quero aqui exaltar para vocês uma dica bem importante. Para a gente entender um bioma, a gente tem que entender as características climáticas, o tipo de clima. Lembra que eu sempre bato naquela tecla com vocês. A posição geográfica não é em vão. Quanto mais próximo das zonas climáticas, no caso o Brasil, que é a zona equatorial, ela contribui com vegetações de grande porte, períodos sazonais de seca ou períodos de chuva, pluvio, né, precipitação. E isso já vem dando uma ideia para a gente do quê? Vegetações associadas com muita água, vegetações densas, vegetações com folhagens bastante verde, grandes, mas também vamos encontrar em outros pontos do Brasil vegetações retorcidas, escurecidas, raízes profundas, secas e assim por diante. O Brasil tem essa diversidade, não só da parte da fauna, que são os animais, mas também da flora. Vamos olhar um pouquinho a primeira imagem que vocês vão entender melhor. Ai, gente, eu tô... A primeira imagem, ela vem com a definição que eu já tomei a liberdade de falar para vocês, e vocês já sabem de qual, que eu creio em Deus, que vocês já entenderam. Bioma trata-se das junções de elementos naturais com as características da sua realidade. Tá? Quanto mais próximo da linha do Equador, as vegetações ela tem uma incidência solar, ela tem proporção de calor, pluviosidade também, e, Bom, o primeiro bioma que está em destaque na frente de vocês, no lado esquerdo, é o cerrado. O cerrado, ele apresenta características bem importantes, que aí eu vou contribuir as informações aqui para vocês. O cerrado ele é considerado o segundo maior bioma. Quando trata-se do segundo maior bioma, é em extensão territorial. Não se trata da percepção ou da quantidade da vida ativa ali, e sim da extensão, de quantos estados estão ali com essas características naturais. Beleza? Da América Latina, do Brasil.
Conhecido como savana brasileiro, apresenta grande biodiversidade e compreende uma área elevada de um potencial de aquífero. Aquífero também podemos codificar com lençóis freáticos ou água subterrânea. Continuando, falaremos agora da Caatinga, que está abaixo do Cerrado. A Caatinga compreende cerca de 11% do seu território brasileiro e ocupa boa parte da região Nordeste. Ela carrega consigo algo muito peculiar. Lembre-se que a região Nordeste ela tem subdivisões. Nem todo o Nordeste carrega consigo características de seca. Existe um ponto muito importante. Não é todo o Nordeste que tem essa característica de ser seco. Continuando, ocupando boa parte da região Nordeste até a porção norte de Minas Gerais, o nome dado a este bioma tem origem indígena, que significa floresta branca, denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Foi o que eu acabei de falar. Nem todos os estados que estão contidos dessa sub-região, ele carrega consigo essa parte de seca. Mas sim, o sertão nordestino, ele infelizmente ele tem esse probleminha, vamos dizer assim, da distribuição da parte hídrica. Vamos lá para a parte de cima, falar um pouquinho da Amazônia. Ela está no lado de vocês, do lado direito do monitor. O bioma Amazônia compreende uma área em cerca de que se encontra a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica estende-se por 9 países da América do Sul, sendo a sua maior porção localizada no Brasil, ocupando uma extensão de 40% do território. Aqui também entra a parte da Amazônia Internacional e a Amazônia Legal, que nós temos terras e áreas vegetais, recursos naturais, que ele ultrapassa o território nacional. Um ponto importante: essa região, este bioma, ele já até apresenta ali na imagem folhagens verdes, troncos mais alargados, vegetações mais densas, aquele linguajar que a gente conhece, a mata fechada, a mata virgem em si. O outro bioma, abaixo da Amazônia, é a Mata Atlântica. O bioma da Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a parte costeira. Acredito que vocês lembram que toda vez que eu falo esse termo costeiro, litoral, a parte litorânica, é aquele cantinho que tem o encontramento com a parte marítima. Lembre-se aonde começou o processo de adentrar, o processo de colonização, a nossa costa. Indo desde o estado do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Um ponto também importante: este bioma, por ele ter a sua posição mais costeira, fazendo só uma retrospectiva histórica, desde o processo de ocupação do Brasil, adentraram, se fixaram primeiramente na parte litorânica, não só neste local, da região Nordeste, Sudeste e Sul. Isso já dá uma certeza na mente de vocês que ali sofreu bastante o quê? Impacto, mudança de paisagem, devastação, desmatamento e assim por diante. Por isso que nós conseguimos perceber a disparidade de biomas. Não tem como ser igual, a porcentagem não tem como ser igual, e muito menos a distribuição destes recursos naturais. Dando continuidade, vamos para Pantanal. O bioma Pantanal, ele é considerado uma das maiores planícies alagadas. Opa, planície. Lembra de quando a gente falou também sobre o tipo de relevos brasileiros? Rapidinho aqui, só para vocês lembrarem. Planície, lembra-se do plano reto, né? A partir dele que nós conseguimos codificar os outros tipos de relevo. O bioma rebaixado, que tem desnível, que é depressão,
que nós também temos aqui, e o que é mais acentuado ou que tem um pouquinho de ascendência, né, que é o planalto. Nesse caso, ele está apresentando um local que apresenta planícies. Alagada. Pensa bem, se são planícies alagadas, próximo a essa região tem recursos hídricos e em períodos sazonais pode ter um volume de água. E como será essa vegetação? Uma vegetação com presença de água. Então, a vegetação ela vai ter uma resistência desse solo ser inundado. As raízes, geralmente, a predisposição vão ser raízes voadoras ou dispersas, porque ela consegue, de fato, sobreviver nesse local. Isso é muito interessante, como a natureza ela consegue se desdobrar na diversidade de escassez e também de presença em excesso. A vegetação, a vida ativa, ela vai se adaptando a toda a realidade da sua vivência. E vamos para o Pampa, né? Que é ali abaixo de Pantanal. Pampa, ele é conhecido também como Campos Sulinos. Opa, Sulinos. O que projeta nossa mente? Com certeza vai ser uma região lá embaixo, né? Uma regiãozinha, se ela é lá de baixo, ela já está distante da linha do Equador, então ela não tem tanta incidência, presença de luminosidade ou de calor. Isso também já muda a vegetação, já muda a flora e também a fauna. Ocupa somente 2% do território brasileiro, abrangendo o território do Rio Grande do Sul. A próxima imagem, ela vai nos mostrar o mapa que a gente consegue observar. Muito obrigada. Aí uma perguntinha para os senhores, quando vocês revisarem, né, esses assuntos para a nossa provinha do terceiro bimestre. Essa pergunta eu quero que vocês se encontrem aí no mapa. Em qual bioma do Brasil você vive? As cores são subjetivas, decorrente do tema que nós estamos trabalhando. O verdinho, no caso da nossa realidade, ele vem projetar também a vegetação mais densa, né? As folhagens mais verdes. Veja bem, o mapa ele está mostrando as características regionais. Vamos olhar, como eu já comecei, da Amazônia, né? A parte bem mais densa, onde nós fazemos parte, o estado do Acre, é a região amazônica ou o bioma da Amazônia. O que está embaixo, que ele é pequenininho, acho que ele está de marrom, ele vai falar do Pantanal, ok? Essa regiãozinha aí é o Pantanal. Essa que está adentro, a parte central do nosso mapa, da cor amarela, ele já é o Cerrado. E aquela regiãozinha que eu falei para vocês, que há período de seca, estiagem, falta de precipitação, é a nossa caatinga desse tom vermelho. E aquela parte bem azulzinha, que ela pega desde um pouquinho da região, já descendo para a região sudeste, ela vem pela Mata Atlântica e, por fim, a roxinha, que é o Pampa, a parte sul. Lembrando um pouquinho das zonas climáticas, a parte amazônica, que é a verdinha, quanto mais próximo da zona equatorial ou da linha equatorial, já conseguimos projetar, porque a gente já sabe dos elementos que contribuem para que aquela vegetação ou aqueles recursos naturais estejam ali presentes. Então, quanto mais próximo da região equatorial ou da zona equatorial, percebemos que existe períodos de chuva, que é considerado o inverno, mas também tem um período de incidência solar, que é o calor. O calor e a água é considerado também vida, e isso auxilia no crescimento e nas características da vida ativa daquele local. Vida ativa natural. Para a gente vir fixarmos, compreender e arrebentar na nossa prova do terceiro bimestre, vamos desafiar com essa questão, que ela vem com recorte de uma música que eu vou declamar para os senhores. Não sei se os senhores apreciem, tá? O fundo musical, juntamente com a declamação que eu vou falar, cada frasezinha aqui dela. Asa branca. Quando olhei a terra ardendo,
qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Após essa linda letra, vamos interpretar essa questão. O bioma apresentado neste recorte desta música, quais ou qual característica consegue projetar para você definir o que ele quis nos falar? Vou ler as alternativas para vocês. A. Índice pluviométricos baixos, ou seja, pouca chuva, pouca precipitação. B. Alta taxa de evapotranspiração, muita evaporação. C. Temperatura de clima temperado, clima, zona temperada, será? E D. Vegetação predominante, epífita, não vou dar dica, hein? E E. Migração das aves no período reprodutivo. Se nós observarmos algumas frases, não precisa nem todas, quando eles vêm falar assim, tamanha judiação, ele também vem falando sobre a parte climática, o local que não tem água, tem uma alta temperatura, escassez de algum recurso. Lembre-se que é uma região que ela tem esse déficit, que ela tem essa ausência. Então, para você fechar essa questão e acertar, é o índice pluviométrico ou de chuva que é baixo. Galera, eu espero ter contribuído com vocês. Já falamos sobre esse assunto a semana inteira. A gente ainda vai ter o encontro para fazermos a nossa revisão, tira dúvidas, tá bom? Sempre vou estar aqui à disposição. Eu tenho certeza de que esse terceiro bimestre, para os alunos que não conseguiram atingir uma boa média, vão conseguir, porque a gente não vai deixar para o último tempo, né? E eu quero agradecer a parceria demais, porque, gente, para quem não conhece, a professora do turno da manhã, eu sou professora do turno da tarde, da primeira e da segunda série, e eu tenho uma gratidão muito grande de trabalhar, na verdade, dividir o pouco que eu sei, porque eu aprendo muito com essa pessoa. É uma parceirinha não só da geografia, mas também de amizade. E é isso. Estudem, vejam diversas vezes nossos vídeos, o dela, que foi uma super aula, e o meu, e conte com a gente. Eu também agradeço muito, tá? Observem bastante, né? Tudo que a gente falou aqui, que nós fizemos com muito empenho, tá? Pensando com carinho para vocês estudarem. Eu também agradeço minha parceirinha, né? Que eu sempre chamo ela de maninha, né? Tá? Então, sempre vamos fazer essa parceria, tá? Na medida do possível, sempre. Quando for preciso, quando der um tempinho, tá? Sempre pensando no... O pouco da geografia que eu sei é essa menina aqui, ó. Se a prova tá difícil, é ela. Tá? Então, assim, sempre a gente vai fazer na medida do possível. Tá pensando em melhorar, né, o estudo de vocês, o aprendizado, o foco é sempre nisso, tá? Então, um beijinho, né? Tudo de bom pra vocês. A gente se vê.